Bom, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à primeira live aqui do canal Legal Blocks. O canal é uma iniciativa minha e do professor Caio Sanas. A gente vai ter essa linha editorial aqui de fazer entrevistas com pessoas que desenvolvem trabalhos jurídicos relacionados à blockchain. E a primeira entrevista que a gente vai fazer hoje é do Helder. O Helder, ele é recém-formado em Direito. Ele fez um TCC muito interessante a respeito de Bitcoin e lavagem de dinheiro, e esse vai ser o nosso primeiro tema. E como a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes, já tem até um outro tema bem interessante também para o Helder falar, a respeito de fraude em carteiras de criptomoedas. É um tema bem interessante também, a gente vai analisar aí, desenvolver, fazer uma entrevista a respeito desse tema também, porque realmente muita gente sofre fraude com carteira de criptomoedas. Eu, inclusive, já passei por uma fraude, já tive uma carteira fraudada, então eu sei que é um tema bem legal. Então, Helder, vamos lá, pode se apresentar, fica à vontade. Então, boa tarde a todos, boa tarde, professor Ícaro, obrigado pelo convite. Meu nome é Helder, sou recém-formado em Direito, né? E no meu trabalho de conclusão eu escrevi sobre a lavagem de dinheiro por Bitcoin, né? Pelas criptomoedas, né? Eu acho que era um tema relevante, né? Até metade do ano passado era uma coisa, e você vê como a tecnologia evolui. Em outubro de 2020, a gente já tem o Pix, já tem a questão do Open Bank, né? Como as coisas, o que eu falei já se torna ultrapassado em questão de poucos meses, né? Como as coisas foram evoluindo de uma maneira assim tão rápida. A evolução é forte mesmo nesse mundo financeiro e tecnológico, né? A evolução tecnológica evolui de maneira assim absurda. Quando é para a gente pagar, evolui muito rápido. É, né? Muito eficiente. É muita eficiência, né? Então, é isso aí. Meu cara, então vamos lá. A primeira fase da nossa entrevista aqui. Por que você decidiu fazer um TCC envolvendo criptomoedas e direito? O que é que te motivou? Porque na faculdade a gente tem lá direito de família, tributário, civil, consumidor. Por que você achou legal isso? Criptomoedas e direito? Eu achei que era algo inovador falar sobre a tecnologia, né? Que a gente acaba entendendo que o direito ele é muito ligado ao tradicional, né? A tradição, a tudo que é muito quadrado. E a gente está vendo que a tecnologia está cada vez mais tomando conta do nosso dia a dia, né? A sociedade acaba se utilizando cada vez mais de ferramentas tecnológicas para facilitar a nossa própria vida, né? E naquela época ali, aqueles anos atrás, em 2020, parece que foi um século atrás, e na verdade foi um dia desses, né? O Bitcoin ainda era só uma coisa especulativa, né, em relação a valores, cada vez mais, a cada vez menos, e não sei o quê, é uma bolha, não é, é uma pirâmide financeira, e está todo mundo vendo que é o contrário disso tudo, né? Não tem regulamentação, só o Japão, só os Estados Unidos, o resto do mundo, não sei o quê, e os chineses fazem compra com a criptomoeda à torta e à direita, até para comprar um pão, né? E até o momento que eu estava escrevendo, ele era uma pirâmide. Hoje em dia, a gente está vendo aí que vai ser o financiamento para ir para a Lua, né? Então, a gente não sabia nem... o Satoshi Nakamoto, que se diz o criador da moeda, na verdade, era só uma especulação de que fosse um grupo de estudantes, de acadêmicos, de pessoal de economia, de contabilidade, de software, de engenharia. E hoje em dia a gente sabe que é um cara realmente, né? É um senhorzinho lá, que foi ele que criou, que ele fica andando por aí, e o cara tá cheio de dinheiro e ninguém dá valor pro cara. Já tem essa confirmação que é uma pessoa? Já, então o Satoshi Nakamoto realmente é uma pessoa, entendeu? Não sabia que tinha saído essa confirmação já oficial. Uma pessoa assumiu que é? Então, você está andando aí no metrô, você não sabe quem é, né? O bilionário do seu lado. Legal, não sabia, não. E assim, você fez esse tema relacionado à lavagem de dinheiro. A sua atuação profissional, você pretende focar na área penal? Você já decidiu? Está pensando? Não, nem tinha essa intenção, não.
de trabalhar nessa área. Na verdade, eu estava estudando na época sobre compliance, né? Eu tinha feito um curso sobre compliance e corrupção, né? E de como estava havendo muita implementação de compliance officers dentro das empresas, né? Para dar uma credibilidade maior para as empresas, para dar o valuation necessário para que houvesse a prestação de serviços de qualidade, né? As auditorias e tudo mais, para que se evitasse Legal. se facilitasse o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no país, né? Não só no país como no mundo. Sim, legal. E de repente veio a pandemia e tudo mudou, né? Aí, coronavírus virou desculpa para tudo, né? Virou desculpa para tudo, né? E hoje em dia, né, não falo nem na questão da desculpa, eu falo mais em relação à temática. Hoje em dia não se fala mais no combate à corrupção, né? Corrupção pode ter novamente, entendeu? Pode se lavar dinheiro, desde que tenha agora a questão do ESG, né? Que tenha a governança e não sei o quê. Agora mudou o foco, né? Agora É, pode ser corrupto, mas desde que você mantenha as árvores de pé. exatamente. Sensacional. Então, mestre, vamos lá. Sobre o seu trabalho, pode Então, falar à vontade aí. Eu vi que ah, ele começa explicando a respeito do conceito de lavagem de dinheiro e dos mecanismos internacionais. Explica para a gente como é que é isso aí, porque eu, pelo menos, o que eu sei de lavagem de dinheiro é o que a gente vê em jornal. Ah, quadrilha desmantelada. Aí aparece um infográficozinho lá no Jornal Nacional explicando de onde é que o dinheiro saía, para onde que ia, mas como é que é isso aí na prática? exato, né? O que eu tinha feito em relação à lavagem de dinheiro com a criptomoeda foi relacionado também uma questão da carteira, né, da wallet, lá da carteira da criptomoeda, era sobre as três fases da lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro começa com a colocação, né, do dinheiro de origem ilícita, né? Você está me Tem um ouvindo? dinheiro de Tô ouvindo. Ah, não, então beleza. É porque para mim tinha travado aqui. Ah, tá. Eu escutei até você falando até a parte da colocação. Você ia iniciar a explicação É, da colocação. a colocação é da onde está vindo esse dinheiro, né? Eu tenho um dinheiro que eu não sei se ele é de origem ilícita ou ilícita, geralmente de origem ilícita, né? Vindo fruto de tráfico de drogas ou dinheiro de corrupção, né? Desvio de dinheiro público. E aí eu preciso de um lugar para colocar esse dinheiro. Esse dinheiro acaba podendo ser uma moeda de troca. Eu vou lá e compro criptomoeda, né? Bom, a partir desse momento, essa criptomoeda é um dinheiro virtual, ele não é considerado um dinheiro eletrônico, né? Dinheiro eletrônico é o dinheiro do cartão de crédito, né? Então, essa moeda acaba se tornando uma moeda virtual. Essa moeda virtual precisa de um lugar para ser guardada, né? Não dá para guardar embaixo do colchão. Agora, precisa de uma chave, de uma senha. Essas moedas acabam sendo... Vai para a segunda fase, que é a ocultação. Esse dinheiro se tornou, que era, né, físico, tinha um lastro, né, era um dólar, era o real, era o euro, né, se tornou agora uma moeda virtual. Era US$ 1 milhão se tornou, sei lá, 100 bitcoins, algo do tipo. Então, ele acaba se ocultando dentro dessas carteiras virtuais e, por conseguinte, acaba saindo, né? Que eles chamam da terceira fase de colocação, né? Esse dinheiro agora está financiando o terrorismo, está financiando práticas ilegais, está financiando governos corruptos, né? Então, ele entrou sujo e agora se tornou limpo. Por isso, o termo lavagem de dinheiro por bitcoins, entendeu? Essa que foi a minha ideia. Mais uma maneira, né? Mais um instrumento, mais uma ferramenta para se lavar dinheiro, para financiar práticas ilícitas. Essa foi Entendi. a ideia E do assim, TCC. você conseguiu ver, é,
durante a sua pesquisa, você teve acesso a alguma notícia em que conseguiram confirmar ou imputar alguma sanção a alguém que tivesse envolvido em lavagem de dinheiro? Porque é muito difícil, né? O crime de lavagem de dinheiro por si só já é um crime difícil de ser descoberto. Depois ele é difícil de identificar os agentes ali. Com criptomoeda, como é que é isso? Até o momento que eu tinha lido na época, tinha muito sobre as corretoras financeiras, relacionado à pirâmide, né? Então, se fazia, não, vamos juntar uma galera aí, vamos comprar, vamos investir, vamos comprar, vamos investir. E essas corretoras vinham juntando, iam agregando mais pessoas e, no fim, fazia a rapa do dinheiro do pessoal que estava investindo em criptomoeda, né? Por isso que até hoje se acredita que a moeda virtual, essas criptomoedas, seja uma bolha, porque, no fim das contas, alguém vai acabar levando tudo isso. Como não tem uma regulação, não tem banco central, é descentralizada, essa moeda não tem lastro, né? É apenas o mercado que vai dando valor a ela. Ah, está comprando, está valorizando. Não está comprando, aconteceu alguma coisa de errado, ela cai. Então, está todo mundo, ninguém sabe ao certo até hoje. Os governos estão ainda, é algo que está engatinhando, né? A gente não sabe ao certo. Não tem uma prisão efetiva, assim, está mais relacionado a isso, a pirâmide financeira, né? Ao esquema Ponzi, por corretoras. Agora, relacionado à lavagem de dinheiro em si, ainda não vi. Legal. É algo muito recente. Eu vi lá no seu trabalho que você explicou algumas instituições internacionais aí que trabalham nessa combate à lavagem de dinheiro, né? Eu acho que você cita lá uma que chama FAFT e outra GAFI, né? Que seria a tradução dela para o português. Você sabe se essas instituições já tiveram alguma atividade relacionada a criptomoedas? Então, eu acho que a criptomoeda, como é algo muito recente, ela está se tornando parte da prática deles, né? De onde investigar também, né? É mais um local para eles ficarem atentos, né? Porque o GAF, ele se estende para todos os países membros que estão, né, por tratados das Nações Unidas, né, que fazem parte do combate ao terrorismo, né, aos crimes financeiros, que não é pouco, né? Então, o Brasil é signatário, né? O COAF atua nessa questão, né? É a nossa agência de combate aos crimes financeiros, né? A gente viu aí Lava Jato, COAF atuando, né, de forma exemplar. Então, até o momento eu não conheço ainda, não tenho nenhuma notícia em relação à lavagem de dinheiro em si por criptomoeda, né? Legal, olha você ver, a gente já tem uma pergunta aqui do Edward Sterling. Boa tarde, uma pergunta. Sei que é possível saber se uma pessoa tem imóvel. Basta checar em todos os cartórios, carros no Detran, contas bancárias no Bacen. Como saber se o Lula tem criptomoedas? Essa aí você sabe responder, Elda? Não faço ideia. Não faço ideia. Essa pergunta é muito boa. Olha, Edward, é o seguinte, não tem jeito de saber até então se uma pessoa tem criptomoedas, a não ser que ela declare no imposto de renda dela. Aqui no Brasil, a gente tem a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, a gente é obrigado a declarar o imposto de renda. É bem recente isso daí. Sem a declaração, não tem jeito de saber se a pessoa tem. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, mas depois entra num explorador de blockchain. Entra, por exemplo, no blockchain.info para o Bitcoin e no Etherscan para o Ethereum. Você consegue ver todas as transações, mas a gente vê lá só o número das wallets. A gente não sabe quem são os titulares daquelas wallets ali. Não tem como saber quem são os titulares das wallets, porque é só a sequência hexadecimal lá dentro do código da Bitcoin, da blockchain daquela moeda ali que é disponibilizado.
Então, se a pessoa não declarar no imposto de renda dela, não tem jeito de saber. Então, respondendo especificamente aqui, como saber se o Lula tem criptomoedas? Só se ele declarar no imposto de renda dele. O que, se for o caso, é aquilo, né? A lavagem de quem... Se você tem criptomoedas de uma forma ilícita, muito provavelmente a pessoa não vai declarar no imposto de renda dela, né? É a questão das fases da lavagem do dinheiro que o Helder estava comentando aqui. Você precisa passar por pelo menos uma, não exatamente as 3, como ele explica no trabalho, mas pelo menos uma das fases ali você tem que passar, que é colocação, qual que é a outra? Eu lembro só da colocação. É a colocação, ocultação e a... Deixa eu achar aqui. Acho que é colocação... É a integração, a última fase. Integração, isso. Aí, se a pessoa não passa por pelo menos uma dessa aí, não tem jeito, aí não vai entrar na declaração de imposto de renda e não vai ser declarar. Aí comentou que falou Lu só para rir um pouco, mas a ideia é saber que existe um rastrear. O próprio cidadão ele tem dificuldade até de declarar as ações que ele tem junto com as suas corretoras, junto aos seus bancos. Imagina algo que é muito recente, né? Sim. Né? A criptomoeda é algo muito recente. E o Pix, né? E o Open Bank, e tudo isso. Tudo está surgindo agora, né? A revolução. Ninguém mais quer ir na fila do banco. Uhum. Né? E, assim, eu vi umas notícias essa semana que o Banco Central pretende colocar o Open Banking junto com a possibilidade das pessoas transacionarem criptomoedas pela conta corrente, pela conta bancária delas. Você acha que isso, de alguma forma, influenciaria na lavagem de dinheiro? Influenciaria, assim, no ponto de facilitar a lavagem de dinheiro ou no ponto de dificultar? Eu não sei, tem muita gente esperta no mundo, né? Preocupada com isso, né? É muita maneira de burlar, né? Que era um dos pontos que eu queria falar, né? Sobre Sim, essa pode ficar à vontade aí. hot wallet, hot wallet, do cold wallet, né? São outros tipos de carteiras virtuais também. São as tecnologias buscando sempre burlar, não pagar imposto, né? No fim das contas, é isso. Ninguém quer pagar imposto quando não tem retorno, né? Essa que é a principal questão, né? Não só a prática ilícita em si, para a prática de coisas muito maiores, né? O início de tudo acaba sendo para coisa simples, né? O cara faz o dinheiro dele, paga o imposto dele, mas não tem um retorno na sociedade, né? Então, aquele cara que está falando que combate a corrupção, na verdade, ele é o primeiro a cometer o crime. Como é que esse agente público, que se vende como cidadão de bem, na verdade, é o primeiro a dar um mau exemplo? É complicado, né? Exatamente. E assim, eu vi que no seu trabalho você fez uma interseção entre banco e lavagem de dinheiro. Como que acontece isso? O banco é onde todo mundo guarda dinheiro, onde todo mundo tem dinheiro, né? Então, o banco ele está aliado ao governo para combater, né? Sempre, se você quer ser uma instituição respaldada, né? Que tenha um valor, tenha crédito em relação a isso perante a sociedade, você vai combater de todas as maneiras. A questão dos bancos é que existem estados, países, em que são considerados paraíso fiscal, né? Tem aqueles paraísos fiscais onde a legislação acaba sendo um pouco mais permissiva na questão da origem do seu dinheiro, né? Do limite, né? Às vezes ela pode ser um pouco mais tolerante em relação à quantidade e da origem que ela vem, né? E o banco é sempre a principal instituição financeira que todo mundo tem em mente, né? Onde que as pessoas guardam dinheiro, onde que elas operam o seu dinheiro, sempre todo mundo vai lembrar de um banco. Corretora é uma coisa muito distante da realidade do senso comum, né? Não, eu tenho aplicação nisso, em tesouro direto, ações. Isso não é a realidade do popular, né? Do comum, né? Todo mundo sabe o que é um banco.
eu recebo o meu salário lá no banco, né? Eu vou fazer um empréstimo lá no banco. Então, todo mundo... Essa é a linguagem, é o que passa no jornal, né? Uhum. Essa questão da corretora financeira, das financeiras, é algo que já é um pouco mais, eu não posso dizer, Mais mais elaborado, avançado, vamos assim mais elaborado, dizer. mais avançado para outras pessoas que têm um pouco mais de leitura, né, no dia a dia, né? Mas o cidadão comum, Assim, não. o uso de criptomoeda, você acha que a prática, não o conceito da criptomoeda e tal, porque o conceito, assim, o fato de ser anônimo, né, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Só que você acha que o uso da criptomoeda, como ela funciona, essa questão de wallet, de comprar em exchange, de Uhum. fazer transações P2P, por exemplo, que é diretamente entre uma pessoa e outra, né, sem precisar passar por Uhum. uma exchange. Você acha que existe alguma forma, ou você já leu algo a respeito, se é possível fazer que, mesmo tendo essas características técnicas das criptomoedas, é possível fazer alguma coisa para tentar segurar ou impedir a lavagem de dinheiro, ou pelo menos descobrir a lavagem de dinheiro que foi feita com elas? Bom, se a intenção é limitar, está tentando descentralizar, né? No caso do Pix, eu acho que a tentativa é a celeridade do depósito, do meu ponto de vista. Eu não preciso esperar tal horário bancário para que o dinheiro, né, esteja na minha conta em si. Depositou, está na minha conta, é praticamente instantâneo. Eu acredito vai ser a questão de quantidade, né? Vai ter que limitar um teto com tantas transações por dia, né? Vai ter que praticamente ser a mesma coisa, né? Que o TED, né? Uhum, Vai ser praticamente a mesma coisa, só que vai ser a eficiência de ser instantâneo, né? Por dia uhum, eu posso fazer tantos, como pessoa jurídica eu posso fazer tantos, como pessoa física eu tenho um teto de, sei lá, 20 mil reais, pessoa jurídica um teto de 50 mil, né? Eu acho que vai ser nisso daí. A lei coloca as pessoas como politicamente expostas. Então, um grupo de pessoas continua sendo vigiado pelo COAF, né, pelas instituições, para que se evite, através delas, que tem, eu acho que o acesso a um poder aquisitivo maior, né, para que se evite a lavagem de dinheiro. O cidadão comum não vejo o porquê, né? Mas essas pessoas, né, que tem acesso a esse poder aquisitivo, que pode, sim, estar associado ao crime da lavagem de dinheiro, vai continuar a mesma coisa, né? legal. E eu vi que tem uma parte no seu trabalho que você fala sobre Bitcoin e insegurança jurídica. Como é que é isso aí? Fala disso aí para a gente. Insegurança jurídica está relacionada na questão da falta de regulamentação, né? Como é algo muito recente, o governo fica meio perdido, né? Não sabe o que fazer, não sabe como atuar. Então, tudo está sendo criado agora, né? As coisas vão acontecendo e vão se criando, né? Como a gente sabe, né? Acontece o crime, pô, não sabia que isso era possível, então vai lá, se cria uma regulamentação, né? Então, essa é a insegurança. No Banco Central não sabe o que fazer com Bitcoin, né? Então, alguns países desenvolvidos, como o Japão e os Estados Unidos, que estão, né, que são as principais economias do mundo, se preocuparam com essa questão, com o desenvolvimento tecnológico que eles possuem, né? Foram buscar, né? Pô, vamos logo se atentar em relação a isso para que a gente tente segurar de alguma maneira coisas piores, né? De acontecer. E algumas nações, né? Como o Brasil, né? O terceiro mundo, como é acostumado a ser chamado, acaba sofrendo, né? Pela falta de regulamentação ou de interesse em regulamentar algumas coisas, né? Agora o Banco Central está tentando buscar fazer o real digital, né? Está tentando se adequar ao mercado, justamente para evitar.
Todo mundo acredita ser uma bolha, uma hora não vai dar certo, outra hora vai dar certo. Sempre comparando muito com a crise de 2008, né? Que aconteceu nos Estados Unidos por causa do subprime, né? Muito empréstimo, muito dinheiro, uma hora. Mas você acha que a insegurança jurídica, então, está pela falta de definição jurídica do Bitcoin? Porque, igual você falou, assim, lá no trabalho tem uma parte que você fala que é reconhecido somente o aspecto patrimonial, né, do Bitcoin, que de fato é o que existe atualmente, que, por exemplo, não é moeda. Você acha que, sendo conferido uma natureza jurídica de moeda para o Bitcoin, que aí a segurança jurídica não dá para dizer que talvez estaria absoluta, mas seria algo melhor, vamos assim dizer? Você acha isso? Sim, acho que sim. Acho que trazendo um critério jurídico, né, para poder saber o que realmente é e o que realmente vai se fazer com isso, né? Bom, a gente vai sempre ficar equiparando algo que foi feito de maneira ilícita, né? Alguém que fez lavagem de dinheiro por criptomoeda, o que eu vou fazer? Eu vou equiparar a tal, como se fosse, né, ao dinheiro, né, que a gente tem, né? Vamos sempre equiparar ou vamos criar regulamentação, né? Vamos tornar ela mais rígida pelo fato de ser mais simples de ser feito, né? Pô, o cara que fez lavagem de dinheiro através de criptomoeda, ele tem um acesso a mais informação, a mais dinheiro, a um poder aquisitivo maior, e por isso ele deve ter uma pena maior do que aquele cara que está servindo apenas como laranja ali no esquema do banco comum, tradicional, da corretora, né, das ações, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, ó, também do Edward Sterling. Hoje existem no mundo, me parece, mais de 3 mil criptos diferentes. E tenho escutado algumas pessoas intencionadas no Brasil de criar criptos usando pseudo-boas intenções. Você não acha que isso pode virar uma impressora de dinheiro para ampliar a lavagem de dinheiro? Não deveria ter limite isso? Sim, sim. Porque a gente estava conversando anteriormente, né, sobre o teto, né? Até quanto que eu posso, né? Se você está numa exchange regulamentada, oficial pelo governo, né? O Banco Central foi lá. Não posso centralizar uma criptomoeda, mas eu posso criar autorização, né? Essa aqui é autorizada pelo governo central, pelo Banco Central do nosso governo. Então, é um limite. Tanto. Quantas carteiras eu posso ter, né? Tanto. Como pessoa física, tantas. Como pessoa jurídica, tantas, né? Qual que é o limite que eu posso, né, transacionar? Vai partir da gente. Nós iremos criar as regras, né, para tentar limitar, porque a criatividade para lavar dinheiro, para financiar, sabe lá o quê, a gente não pode tentar limitar a criatividade humana. De fato, a criatividade humana é bem interessante, né? Não Mas tem olha como só, colocar. o meu ponto de vista é o seguinte: eu particularmente acho que não adianta o governo tentar limitar. Porque, no caso aqui, a pergunta do Edward foi a respeito do surgimento de criptomoedas. Tecnicamente, do ponto de vista de funcionamento de criptomoeda, qualquer pessoa consegue emitir ou lançar a própria criptomoeda. Então, se eu quiser lançar, por exemplo, um token ERC20, eu entro lá na blockchain da Ethereum, no site da Ethereum, e o código-fonte da Ethereum está lá. E eu puxo O o Bitcoin é o código-fonte. código aberto. Sim, mesma coisa. Eu entro no bitcoin.org e o código-fonte do Bitcoin está lá. Então, por exemplo, o Bitcoin fala que constrói, uma das regras lá do código-fonte do Bitcoin é que cada bloco seja gerado aproximadamente 10 minutos. Se eu quiser pegar o código-fonte lá e mudar essa regra, falar assim, não, eu quero que seja construída cada bloco a cada 1 minuto. Eu altero esse código-fonte e publico na internet. Quem fizer o download dele e instalar o cliente, a minha rede vai começar a funcionar. Então, eu acho que é meio que impossível, do ponto de vista tecnológico, colocar limite à criação de novas criptomoedas. Sim. Agora,
isso facilita a lavagem de dinheiro? É complexo. Eu entendo que sim, realmente facilita. Eu acho que o surgimento de criptomoedas, de novas criptomoedas, provavelmente facilita sim a lavagem de dinheiro, porque imagina o fluxo da operação lá, né? Nessa fase naquelas 3 etapas lá, na etapa de colocação. Você até comentou, ela fez uma explicação interessante, que uma das técnicas que é usada é colocar o dinheiro sujo junto do dinheiro limpo, porque aí causa uma dificuldade das autoridades de identificar, misturar o que é dinheiro sujo e o que é dinheiro limpo. Então, pensa na situação, uma organização criminosa tem lá $1 milhão. E aí, essa organização criminosa lança uma criptomoeda qualquer aí, o nome, sei lá, Gatinho Coin, sei lá, vamos supor. E aí ele lança o código desse Gatinho Coin e compra esses $1 milhão com esse Gatinho Coin. E ele vai conseguir lavar esse dinheiro. Por quê? Basta alguém ou a empresa declarar: eu lancei esse tipo de criptomoeda aqui, está aqui o código da minha criptomoeda, o smart contract dela é esse aqui, você pode ir lá ver o que você quiser. E foi comprado. Foi comprado por quem? Olha, eu não sei quem. Foram essas wallets aqui, ó. Tá tudo lá dentro da blockchain. Você vai conseguir ver todas as wallets que compraram. Mas quem são, é impossível saber. Então, essa pergunta do Edward, ela é boa. Sim, eu acho que possibilita, amplia a lavagem de dinheiro, mas eu acho que é difícil de ter limite para isso. Por exemplo, a China, há umas 2 semanas, agora não sei se foi há umas 2 semanas ou se foi semana passada, né? A China proibiu que as instituições do país usem criptomoedas. Então, assim, se eu tiver criptomoeda, eu não posso mais, até então, comprar um pão numa padaria lá da China. Não posso mais. Só que eu posso ter a criptomoeda. Então, se eu quiser vender o meu carro para o meu vizinho com criptomoedas, eu vendo. Eu sou um pequeno produtor rural e eu vendo queijo da minha pequena propriedade lá. Se eu quiser vender alguma quantidade da minha produção de queijo em criptomoeda, eu vendo, porque é só a pessoa ter o número da minha wallet. Eu acho que, tecnicamente, é muito difícil de colocar limite para isso, viu, Edward? Que eu saiba, as iniciativas mais fortes que existem no mundo são iniciativas como essa da China, que fala que vai proibir, mas eu não acho isso muito efetivo. Absurdo, né? Isso é efetivo assim, para o grande investidor. O Itaú, por exemplo, não vai lançar um fundo de investimento lá na China e esse fundo, uma parte dele, seja de criptomoedas. Não vai fazer isso, porque é grande investidor, mas a população, o uso diário, eu acho que não tem como impedir, não tem como colocar limite. Pelo menos por enquanto, né? Tudo muda tanto, vai saber. Alguém vem com alguma ideia boa aí e consegue gerar algum limite. Está pensando sobre coisas que ainda não, né? É tudo muito recente, né? Enquanto isso, a gente está pensando em algo que é muito recente, as pessoas continuam usando os meios tradicionais ainda de lavagem de dinheiro, né? Isso é um ponto interessante você ter colocado. O seu trabalho é Bitcoin e lavagem de dinheiro. Mas continua tendo lavagem de dinheiro com real, com dólar, nada mudou. com obra de arte, continua tudo do mesmo jeito. O paraíso fiscal continua lá, no mesmo lugar. Pô. Ninguém acabou com aquela ilha que está lá no meio da América Central. Entendeu? Exatamente. Está lá, pô. Não tem como jogar uma bomba lá e acabar com aquele país, entendeu? Está lá, continua lavando dinheiro. O mesmo dólar que você usa, o mesmo euro, o mesmo real. A criptomoeda é só mais uma ferramenta, entendeu? E pelo fato dela ser tecnológica, extremamente, tudo é nuvem, tudo é virtual. Qual que é o nome do cara? É uma sequência de 50 números, entendeu? Não sei explicar agora. Né? Para você ver, a gente tem uma outra pergunta aqui do Caio, professor Caio Santos, parceiro meu aqui no canal. Ele perguntou: e NFT facilita? Você conhece NFT? NFT está relacionado às criptoartes, né? Exatamente. As criptoartes. Boa tarde, professor Caio. Você acha que NFT facilita a lavagem de dinheiro? Eu acho que sim, né? De alguma maneira, acho que sim também, né?
Eu não sei, eu só sei que é uma criptoarte, agora não sei falar mais sobre isso. Eu concordo com você. Eu sei que o pessoal da comunidade de criptomoedas que estiver vendo vai achar ruim, ou que vier ver depois, que vai ficar salvo aqui, né, vai achar ruim de falar e não sei o quê. NFT facilita a lavagem de dinheiro do mesmo jeito que obra de arte facilita a lavagem de dinheiro. Só mudou a forma. Uma é tangível e a outra é intangível. É só isso aí. Eu Essa concordo questão, né? que facilita. O ponto assim, eu concordo que facilita, mas o meu ponto de vista, pelo menos, não sei se você concorda com isso, você pode ficar à vontade para discordar. Claro. Eu acho que facilita. E que criptomoedas, em geral, facilitam a lavagem de dinheiro. Porém, eu particularmente entendo que o benefício que elas trazem é maior do que o malefício. Ou seja, dado todo o universo de criptomoedas, uma parte desse universo é usar para ser lavagem de dinheiro. Esse uso justifica a não adoção de todo o resto? No meu ponto de vista, eu acho que não. O que você acha? Exato, não, sem dúvida. A NFT, né? A criptoarte. Em si, é só algo novo também, assim, como se fazer arte de uma maneira diferente, usando a tecnologia que é disponível para a gente nesse momento, beleza? Todo mundo chega... O blockchain, ele só serve para dar segurança na transmissão, na celeridade. Olha, é difícil demais de desviar, de corromper o blockchain, entendeu? Essa segurança aí é incontestável, porque a gente não está falando sobre essa questão. Não, o artista agora vai receber de acordo, não vai ter... A gente sempre está batendo muito em cima da descentralização, não vai ter mais intermediação. Eu vou negociar diretamente, entendeu? Não passa mais pelo banco, não passa mais pelo governo, não passa mais por ninguém. A gente está negociando aqui direto, entendeu? Esse que é o legal do blockchain. Essa é a revolução que a gente não está sabendo lidar com essa questão. A lavagem de dinheiro, ela está aí, ela vai depender apenas do caráter de quem você está negociando, se ele vai usar para o bem ou para o mal, amigo. A gente não tem controle sobre o próximo. Assim, eu acho que a gente concorda, a gente pode resumir esse pensamento no seguinte: existe quadro falsificado da Mona Lisa? Existe. Existe lavagem de dinheiro com obra de arte? Existe. Então vamos fechar o Museu do Louvre por causa disso. Não justifica uma coisa dessa. Não, né? Claro que não. Claro que não. A gente tem uma outra pergunta aqui da Roana. Boa tarde, Roana. Obrigado pela presença. Professor, você mencionou a China. Uma previsão realizada em 2015, durante o Fórum Econômico Mundial, prevê que 10% do PIB mundial estará armazenado por intermédio da blockchain até o ano de 2027. Eles futuramente não seriam excluídos de alguma forma de negociação? Roana, sim, eu acredito que sim. Se a China manter essa postura de proibir completamente, eu acredito que sim, ela vai estar excluída. A gente tem que ter um cuidado, porque é o seguinte: a China está fazendo isso porque ela está lançando o Yuan digital, né? Então, imagina só, vocês lembram que no início aqui da nossa conversa a gente comentou que as transações são anônimas? O Elton falou que é só uma sequência de números e não sei o que e tal. E mais para frente a gente não falou que a blockchain é um código aberto? Se eu quiser eu lanço a minha moeda, o Elton também vai lá, eu puxo o código-fonte, está lá. O fato das transações serem anônimas é uma configuração do código-fonte. Se eu quiser lançar uma criptomoeda onde as transações sejam personalizadas, é só eu mudar o código-fonte e falar assim: olha, só vai conseguir fazer download aqui do cliente da minha moeda quem informar o CPF. Aí a pessoa vai lá no meu site, digita o CPF e faz o download. Aí sempre que ela usar a minha moeda, o CPF dela vai estar ali linkado nas transações que ela fez. E a China está fazendo isso, em Yuan digital. E imagina o inverso do anonimato, que seria a transparência absoluta. As criptomoedas de bancos centrais, né, que é o caso do Yuan digital, ele é a transparência absoluta. O governo
ficar sabendo de absolutamente tudo que todo mundo faz. Então, a China proibiu porque está lançando o yuan digital e quer que seja utilizado o yuan digital. Se pegar essa situação do yuan digital, aí talvez a China não estaria excluída dessas negociações futuras, como foi feita aí essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial. Mas se o yuan digital não tiver uma força muito grande, uma moeda a nível global, como o dólar é hoje, a moeda global do mundo é o dólar, não tem jeito. Se yuan digital não virar uma moeda global, aí certamente a China vai estar excluída aí dessas negociações futuras. O que você acha, El? Eu acredito que vai funcionar muito bem, porque se o governo está tomando a iniciativa, e até onde a gente sabe, lá não é uma democracia, né? Então, se você vai ter que usar, provavelmente vai dar certo, né? Na questão da imposição política, né? Você tem que usar, porque não tem outro jeito. Então, a gente tem lá, imagina, bilhões de pessoas na China, um parque industrial absurdo, todo mundo tem acesso a um smartphone. Acho difícil ela não funcionar lá, hein? É. E sem contar que a China, tipo assim, é a maior população do mundo, né? Então, qualquer coisa que dá certo na China já impacta globalmente. Ontem eu estava escutando uma reportagem, uma notícia no rádio, estava dirigindo, aí falando lá das cervejas líderes de mercado globais. São 5 líderes de mercado. As 2 primeiras são chinesas. Um trem que eu nunca nem vi. Não vi propaganda, nunca ouvi o nome, nunca ouvi ninguém falando que toma. E são as 2 líderes mundiais do mercado de cerveja chinesa, né, cara? Não fazia nem ideia que eles bebiam cerveja lá. Eu também nem sabia que chinês bebia cerveja, cara. Então, o cara já é líder de mercado, né? Todo mundo sabe da Heineken, que passa na hora do futebol. Chinês, ninguém nem sabe nem dar bom dia em chinês. Eu imaginava que fosse Heineken e Budweiser, mas não, são 2 chinesas, depois Bud Light, depois Budweiser e depois Heineken. Eu falei assim, gente do céu, cerveja chinesa, nunca nem tinha visto um negócio desse. Será que vale a pena vender pipoca na China? Quantidade de gente que tem lá? Pois Entendeu? Então, realmente, o yuan digital tem uma possibilidade muito forte. O mercado é absurdo, de... cara. O mercado é absurdo, é muita gente. Entendeu? Não é uma questão de que você tem opção, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. É uma imposição política. Está determinado, tem que usar. Quem que vai falar contra? Quem que vai saber que falou contra? Quem que vai lá botar o dedo e apontar na cara? É difícil, amigo. Entendeu? Temos uma outra pergunta aqui do Edward. Se o uso de criptos não é possível garantir a origem, dificultando as boas práticas de análise em negócio diverso, você acha que seria ilícito solicitar declaração de origem ao pretendente comprador? Ou cliente, comprador/cliente? E aí, o que você acha? Eu acho que eles vão continuar direcionando para essas exchanges, né? Você só pode comprar de lá, só pode vender por lá, vai ter a pergunta dele eu acho que é no nível mais pessoal. Assim, vamos supor, eu sou uma concessionária de carro aqui do Brasil, uma concessionária da Volkswagen lá. Aí alguém chega lá e quer comprar uma Saveiro na minha mão. E a pessoa falou que vai pagar em criptomoedas. Seria ilícito se eu, como concessionária, exigir uma declaração de origem do cliente que está comprando em cripto? Eu acredito que não seja ilícito, mas seja um respaldo, né? Sua própria segurança na transação. Essa pergunta é interessante, porque, pensa bem, se eu fizer isso com quem está comprando em criptomoeda e não fizer com quem está comprando em real, eu estaria meio que discriminando o consumidor que vai pagar com criptomoeda. Será, não? Porque, por exemplo, imagina real cheque. É que não tem como, acho que ainda comparar a moeda oficial do Estado com uma criptomoeda, entendeu? A moeda do Estado, ela é oficial, ela tem lastro, ela é garantida. A origem, eu já não posso saber do cara que entrou lá com uma mala de dinheiro, entendeu? Pois mas imagina só, a pessoa que entrou lá com a mala de dinheiro,
e vai me pagar a Saveiro com a mala de dinheiro. Uhum. Eu posso pedir declaração de origem do dinheiro dele? Eu posso me negar a vender a Saveiro caso ele não me comprove a origem do dinheiro dele? Eu não conheço muito de dinheiro financeiro nem direito consumidor, mas eu acho que não. É a moeda corrente do país, a moeda de cunho forçado. O cara chegou lá, eu sou obrigado a aceitar. A não ser que eu tenha uma desconfiança que aquilo ali não que seja ilícito, mas que seja dinheiro falso. Aí eu chamo a polícia lá na hora e vamos ver o que acontece. Só que você tocou num ponto interessante. A criptomoeda ela não é moeda de cunho forçado. Eu não conheço de direito do consumidor, mas agora, com o conhecimento superficial que eu tenho, eu tendo a dizer que seria ilícito pedir declaração de origem, sim, porque eu estaria tratando de forma diferente consumidores no mercado aberto. Se a pessoa, por exemplo, porque se a gente pegar a criptomoeda, o conceito, a definição jurídica básica de criptomoeda é um bem imóvel. Então, alguém quer me pagar com algum tipo de bem imóvel. E aí ela vai lá e o bem imóvel que ela está me pagando é criptomoeda. Mas e se você quisesse me pagar, por exemplo, com, sei lá, saca de laranja? Eu iria comprovar, eu iria pedir dessa pessoa, quer dizer, seria lícito que eu solicitasse dessa pessoa a origem dessas sacas de laranja? Ah, você é produtor, você comprou, de quem que você comprou? Sinceridade, eu não sei. Eu acho que seria ilícito porque eu estou imputando um ônus ao consumidor que não está previsto na lei. Eu acho, eu não conheço muito de direito financeiro, dessas coisas do COAF aí, mas eu acho que não poderia exigir a declaração de origem, não, porque você estaria primeiro discriminando, porque outro consumidor que chega com moeda, você não vai pedir isso. Aí tem mais esse ponto segurança seu. Jurídica, né? Mas a gente não pode extrapolar a lei em nome da insegurança jurídica, você acha? Não, claro que não. Eu entendo que isso aí eu estaria extrapolando a lei, porque não tem nada no Código de Defesa do Consumidor que me autorize, enquanto prestador de serviço ou fornecedor de material, exigir isso. Eu acho que seria uma prática abusiva do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. Eu estaria imputando um ônus excessivo para o consumidor. Eu acho. Eu entendo que, dado o contexto que a gente está debatendo aqui de lavagem de dinheiro, isso evitaria ou dificultaria o uso da criptomoeda adquirida de forma ilícita. Mas eu acho que seria um ilícito pelo Código de Defesa do Consumidor. E é interessante que essa pergunta dá até uma puxada para o próximo ponto que eu queria trazer aqui, que no seu trabalho você fala de legislação e regulação da moeda virtual. Se a gente tivesse uma lei falando que quem comprar com criptomoeda precisa comprovar a origem, aí a concessionária estaria tranquila, né? Sim. O que você acha? Como que você acha que deveria surgir uma regulamentação de criptomoedas nesse foco de tentar segurar a lavagem de dinheiro? Bom, seria uma imposição, seriam inúmeras imposições, né, inúmeros requisitos, né, que eu acho que acabariam travando um pouco essa dinâmica do que é a criptomoeda, né? Ela é muito dinâmica, né? Compro isso, compro aquilo, deixo de comprar, não sei o que, é muito rápido. E aí a gente começa a querer ter essa segurança, qual que é a origem dela, né? De quem que está vindo, de qual CPF, né? Qual instituição. E a voltar de novo a ser o que é o banco, né? Da onde que é a instituição, de onde está surgindo, de quem é essa pessoa, de onde ela está vindo, para onde ela está indo, né? E ela retornar novamente. Mas você não acha que seria possível ter algum tipo de regulamentação que dificultasse essa questão de lavagem de dinheiro
sem tirar das criptomoedas essa dinamicidade que elas têm, não? Sim. Acredito sim que vão começar a surgir, né? Essas tentativas de origem, né? E destino da moeda, né? Você vai começar a comprar, ela vai acabar se tornando um ativo, né? Assim como, eu não sei se ela vai acabar se tornando também como uma forma de investimento também, né? É uma forma de investimento, já é, né? Assim, ela já é, mas não Não como regulamentar, não do não ponto de vista regulamentar, né? Ela CVM e vai tal. exatamente como se agora vai entrar na carteira também de opções de investimento a criptomoeda como mais uma modalidade, né? Que vai servir também para ser dinâmica no dia a dia, né, das pessoas. E assim vai se criando uma segurança, as próprias regulamentações para que se evite a questão da lavagem de dinheiro, né? Legal, meu cara, a gente já está indo aqui para 1 hora de conversa, É verdade, para não deixar um vídeo grande demais também, e não claro. encher muito a cabeça do pessoal. Vamos para as considerações finais aqui. Você é recém-formado e fez agora o trabalho, e fez esse TCC e está indo aí para a segunda etapa da OAB. Parabéns pela aprovação da primeira. Como a gente estava conversando antes aqui, a primeira etapa eu acho difícil. Cara, eu lembro que na minha primeira etapa tinha perguntas sobre direito indígena, né? Eu formei em 2012. E aí tinha perguntas lá sobre direito indígena, na parte constitucional. Cara, eu errei as 3 perguntas, porque não tem na faculdade. Assim, a primeira etapa da OAB são todas as matérias. É impossível você saber tudo aquilo ali. Se você passou na primeira, parabéns. Na parte mais difícil, você já superou. No seu ponto de vista, Obrigado. assim, de recém-formado e que fez um trabalho relacionando blockchain e direito, você acha que tem espaço de atuação do profissional jurídico nessa realidade de blockchain, smart contracts e criptomoeda que está surgindo aí? Eu acho que sim. Eu acho que o quanto antes o profissional começar a buscar informações sobre programação, né? Sobre essa questão da tecnologia envolvida para facilitar o mundo jurídico, principalmente do país que tem a fama de ser o que mais tem processo no mundo, né? Esse profissional vai se destacar com certeza no mercado, né? Não tenha dúvidas disso. Enquanto ele conseguir agilizar para não levar para o tribunal, com certeza. Legal, legal. Meu cara, então pode fazer suas considerações finais aí, seu recado, seus agradecimentos, pode ficar à vontade aí, porque senão vai ficar grande demais na conta, me frita a Com cabeça certeza. do pessoal. Queria agradecer ao professor Ícaro pela oportunidade de estar aqui falando, conversando, né, nesse sábado aqui sobre blockchain, sobre criptomoeda, algo que é super novo, super atual aí no nosso dia a dia, né, que a gente está vendo no jornal diariamente, né. Agradecer ao professor Caio pela oportunidade também, que está aí online assistindo a gente, né. Agradecer a todo mundo que está assistindo, conversando, mandando perguntas, podendo estar assistindo a final da UEFA, né, está aqui vendo a gente falando aqui, sofrendo sobre criptomoeda. E é isso aí, agradecer mesmo. Valeu, professor Rico. Valeu, professor Caio. E se alguém quiser te procurar para ler o seu trabalho ou tirar alguma dúvida, aonde que a pessoa te acha e Sim, como? sim. Pô, tô lá no Instagram, o professor Ícaro marcou o Instagram lá, Helder Silva 46, entendeu? Só mandar pergunta lá, se eu souber responder, se puder falar, fica à vontade, manda lá. Para isso, tamo aí. Valeu. Pessoal, então Valeu, vou professor. agradecer aqui também a presença do Helder, a disponibilidade dele. Esse horário, sábado, no meio da tarde, eu sei que é difícil, a pessoa tem que estar assim, muito interessada mesmo em blockchain para estar aqui com a gente. Então, agradeço a disponibilidade dele em estar aqui conversando e a presença de todo mundo. O Helder deixou os contatos dele aí. Quem quiser discutir mais a respeito de lavagem de dinheiro e criptomoedas, pode ficar à vontade, entrar em contato com ele. Se vocês quiserem algum outro tema para a gente debater aqui, ou se você fez algum trabalho envolvendo blockchain e direito e acha que é uma ideia interessante apresentar aqui o seu trabalho, as suas ideias, pode me chamar
no perfil aí do YouTube, ou lá no Instagram, ou LinkedIn, Instagram Ícaro.avelar, LinkedIn Ícaro Avelar, que a gente conversa e ajusta o melhor dia e horário para fazer a sua apresentação, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, Helder. Obrigado a todo mundo que estava assistindo. Obrigado pelas perguntas. Boa tarde para vocês. Até mais, hein? Falou.